Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso intensivo sobre pastejo rotacionado do capim Tanzânia. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, doutor em zootecnia. Nessa aula eu vou te ensinar como fazer o cálculo da taxa de lotação por piquete. Quantos animais você deve colocar no seu piquete? Quantos animais você pode colocar no seu piquete? Nós fizemos um projeto e nesse projeto visa que eu coloque 50 vacas leiteiras em 8 hectares. Tá? Então esse é o nosso projeto, essa é a nossa meta. Mas no decorrer dos anos, no decorrer dos meses, é preciso fazer um ajuste da taxa de lotação, ou para aumentar o número de cabeças ou para diminuir o número de cabeças. Tá? Então é preciso fazer um cálculo exato da taxa de lotação por piquete para que você possa ajustar essa taxa de lotação. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Primeira coisa, você vai fazer isso em qual piquete? No piquete que os animais vão entrar. Um dia antes dos animais entrarem no piquete, você vai percorrer esse piquete em zigue-zague e você vai medir a altura de 10 a 25 pontos desse piquete, a altura do seu pasto. Você vai percorrer o seu piquete em zigue-zague e você, com a régua, com a trena, né, você vai medir a altura média do seu pasto. Você vai medir de 10 a 25 pontos a altura do seu pasto e vai tirar uma média. Tá? Então você vai tirar uma média da altura. Vamos supor que a altura média deu 70 centímetros. Ok? Então aqui, ó, primeiro passo. No piquete que os animais vão entrar, um dia antes dos animais entrarem no piquete, você vai medir a altura média do pasto, do piquete que os animais vão entrar. Você vai medir a altura em 10 a 25 pontos. Em torno de 10 a 25 pontos. Se o piquete for menor, você mede em 10. Se o piquete for maior, 25 pontos, tá? Olha só, você pode medir, você pode pegar um cano de PVC, ó, você cola uma fita métrica e você coloca alguma coisa aqui. Aqui pode ser uma chapa de alumínio, tá? Aqui pode ser uma chapa plástica, um prato plástico, alguma coisa, de forma que você meça a altura do seu pasto. Por exemplo, aqui a altura deu 50 centímetros, tá? É um pasto de braquiária. No caso do nosso exemplo aqui, é o capim Tanzânia. A altura do capim Tanzânia deve estar na altura aí, em torno de 70 centímetros. Você vai, com essa reguinha aqui que você vai adaptar, ó, você vai medir de 10 a 25 pontos no seu piquete. E você vai anotando. Cada ponto, você mediu aqui, ó, deu 50, anota 50. No outro ponto, deu 50, você anota 50 também. E assim vai. Cada ponto você vai anotando a altura. Depois você vai tirar a média disso. Vamos supor que você mediu 10 pontos. Esses 10 pontos deu 700 centímetros. Tá? 700 dividido por 10, a altura média foi 70 centímetros. Tá? Olha só, você pode fazer também um disco desse aqui, ó. Pega um cabo de vassoura ou um cano PVC, coloca aqui, ó, alguma coisa plana, furada no meio, tá? E aqui você coloca um barbante e você amarra. Aqui pode ser uma chapa de zinco, né? Uma chapinha de zinco, ó. E aqui você cola uma fita métrica aqui, amarra um barbante aqui, ó, e aí você vai medir a altura do seu pasto e vai tirar a média dessa altura, tá? Aqui, ó, você tem uma ripa, uma fita métrica colada. Então você vai medir a altura. Use a criatividade para fazer o seu medidor de pasto, tá? Então você vai medir a altura de 10 a 25 pontos. Piquetes maiores, 25 pontos. Piquetes menores, 10 pontos, tá? Vamos supor que a altura média foi de 70 centímetros. Você mediu 25 pontos e achou que a altura média foi 70 centímetros. Você vai escolher uma touceira que tem essa altura média, uma área que tenha essa altura média de 70 centímetros. Você vai pegar um quadrado de 1 metro quadrado, pode ser de cano de PVC, pode ser de ferro, pode ser de madeira. Um quadrado de 1 metro quadrado é um quadrado de 1 por 1, tá? E você vai jogar sobre essa área com altura média de 70 centímetros, tá? Vai jogar esse quadrado e você vai cortar toda a forragem dentro do quadrado rente ao solo, tá? Olha lá, você vai escolher
uma área que tenha 70 centímetros de altura para o capim Tanzânia, vai jogar esse quadrado de 1 metro quadrado aqui e vai cortar toda a forragem que tem aqui dentro rente ao solo, bem rente ao solo. E aí você vai pesar esse capim, vai descontar o peso do saco e vai pesar esse capim, tá? E vai anotar esse peso. Vamos supor que nesse exemplo aqui, ó, em 1 metro quadrado deu 3,5 kg de capim verde, sem o peso do saco, tá? Descontando já o peso do saco. Então vamos lá, em 1 metro quadrado deu 3,5 kg de capim verde. Em 10 mil metros quadrados, que equivale a 1 hectare, deu quanto? Se 1 metro quadrado deu 3,5 kg de capim verde, em 10 mil metros quadrados, 3,5 vezes 10 mil, deu 35 mil quilos de capim verde por hectare. 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Então vamos lá, recapitulando. No piquete que os animais vão entrar, um dia antes dos animais entrarem no piquete, você vai medir a altura média do seu pasto, usando um cano de PVC com alguma coisa aqui para medir, tá? Ou um disco medidor caseiro. Aqui pode ser uma chapa de ferro. Você vai medir 20 pontos, a altura de 10 a 25 pontos no seu piquete e vai tirar a média. Por exemplo, que eu dei aqui, você mediu em 10 piquetes, você fez 10 medições e deu 700 centímetros. 700 dividido por 10, a altura média foi 70 centímetros, tá? Achando a altura média, você vai pegar um quadrado de 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado, pode ser feito de cano de PVC, de ferro ou de madeira, e você vai jogar sobre a altura média que deu, que no caso foi 70 centímetros. Você vai jogar esse quadrado sobre uma touceira, de forma que você corte toda a forragem que tem nesse 1 metro quadrado. Vai cortar a forragem rente ao solo, tá? Use um ancinho, tesoura, faz o que você quiser. Você vai cortar essa forragem rente ao solo, que está nesse 1 metro quadrado, e vai pesar, tá? Descontando o peso do saco. O exemplo que eu dei aqui, em 1 metro quadrado deu 3,5 kg de capim verde, sem o peso do saco. Em 10 mil metros quadrados, que equivale a 1 hectare, deu 35 mil quilos de capim verde. Então, a produção desse pasto é 35 mil quilos de capim verde por hectare. Se eu considerar em torno de 20% de matéria seca, 35 mil vezes 20%, esse pasto está produzindo 7 mil quilos de matéria seca por hectare. 7 mil quilos de matéria seca por hectare, eu vou descontar 30% de perdas, que é as perdas que ocorrem devido a esse pisoteio, acamamento e morte de plantas. Então 7 mil menos 30% de perda, eu tenho 4.900 kg de matéria seca por hectare. Se eu considerar que desses 4.900 kg de matéria seca por hectare, só 50% vai ser pastejado, ou seja, uma eficiência de pastejo de 50%, 4.900 vezes 50%, eu tenho 2.450 kg de matéria seca disponível por hectare para o consumo dos animais. Então 1 hectare tem 2.450 kg de matéria seca disponível para o consumo do animal. Nosso projeto tem 8 hectares com 29 piquetes. Então cada piquete, 8 divide por 29, cada piquete tem 0,27 hectares. Então 2.450 kg de matéria seca por hectare vezes 0,27 hectares, que é o tamanho de um piquete, eu tenho 661 kg de matéria seca disponível por piquete para o consumo dos animais. Aí que vem, uma vaca de 550 kg de peso vivo, que é a vaca do nosso projeto, ela come 2% do seu peso vivo em capim seco, em matéria seca de capim. 550 vezes 2%, uma vaca come 11 kg de matéria seca por dia. Olha lá, uma vaca come 11 kg de matéria seca por dia e um piquete tem disponível para o consumo 661 kg de matéria seca por dia. Para mim saber a taxa de lotação, quantas vacas eu posso colocar no piquete, eu vou pegar 661 e vou dividir por 11. Então eu posso colar, minha taxa de lotação é 60 vacas leiteiras por piquete, tá? Então nesse piquete eu posso colocar 60 vacas leiteiras. Isso foi só um exemplo, pessoal. Isso foi só um exemplo.
tá? Ah, professor, no nosso projeto você falou que tinha que colocar 50 vacas. O que eu faço agora? Eu só comprei 50 vacas. Tudo bem. Tá sobrando capim? Faz um repasse com novilha. Faz um repasse com novilha. Professor, meus piquetes estão sobrando capim, eu não estou conseguindo. A altura ideal para entrar é 70, a altura ideal para sair é 30. Quando os animais saem do piquete, o piquete está com 50 centímetros de altura. Você pode fazer duas coisas: ou ajustar a taxa de lotação, fazendo esse cálculo que eu fiz aqui, e comprar mais vacas, ou fazer um repasse com novilhas e vacas secas. As vacas leiteiras saem do piquete, faz um repasse com novilha para baixar para 30 centímetros. Abaixou para 30 centímetros, tira as novilhas do piquete. Ah, mas eu não tenho novilha para fazer repasse. Então roça com roçadeira. Eu não tenho dinheiro para comprar mais vaca, eu não tenho novilha para fazer repasse. Passa a roçadeira e abaixa por 30 centímetros. Ou então corta com facão, abaixando por 30 centímetros. Ou você usa uma roçadeirazinha manual para você fazer isso, tá? Então a nossa taxa de lotação foi 60 vacas leiteiras por piquete. Mas essa é a taxa de lotação instantânea. Olha lá. Se eu pegar a taxa de lotação real, vai ser 60 vacas dividido por 8 hectares, que é a minha área total, meu módulo total tem 8 hectares. Então a minha taxa de lotação real é 7,5 vacas por hectare. Esse foi só um exemplo. Eu sei que no nosso projeto nós fizemos para 50 vacas em 8 hectares. Tá? E é um projeto bem ajustado. Esse aqui foi só um exemplo para você. Você pode fazer esse ajuste durante os meses, durante os anos. Às vezes você vai ter que até aumentar a taxa de lotação, às vezes você vai ter que diminuir, porque a produção de capim depende muito dos fatores climáticos, do seu solo, tá? Então é importante fazer esse ajuste. Então chegamos ao final de mais uma aula onde eu expliquei como calcular a taxa de lotação. Bom, até a próxima aula.